Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera foi um filósofo pré-socrático da Grécia Antiga. Nasceu na cidade de Abdera, viajou pela Babilônia, Egito e Atenas. Ele se estabeleceu em Abdera no final do século V a.C. Demócrito foi discípulo e depois sucessor de Leucipo de Mileto. Sua fama decorre do fato dele ter sido o maior expoente da teoria atomismo, ou mais conhecida teoria atômica. Não há certeza se a teoria foi concebida por ele ou por seu mestre Leucipo. A ligação estreita entre ambos dificulta a identificação do que foi pensado por um ou pelo outro. Porém, não há dúvida de ter sido Demócrito quem de fato sistematizou o pensamento e a teoria atomista. Embora amplamente ignorada em Atenas durante sua vida, a obra de Demócrito foi bastante conhecida por Aristóteles, que comentou extensivamente. É famosa a anedota que o Platão detestava tanto Demócrito que queria que todos seus livros fossem queimados. Há anedotas segundo as quais Demócrito ria e gargalhava de tudo e dizia que o riso torna-se sábio, o que levou a ser conhecido como um filósofo que ri. Principais ideias de Demócrito. Demócrito foi um estudioso nas áreas da matemática, física, astronomia, ética, filosofia, linguística, natureza e música. Discípulo do filósofo grego Leucipo de Mileto, uma das mais destacadas ideias de Demócrito envolve a sistematização do pensamento sobre a teoria atômica. Leucipo iniciou a teoria atomista, mas coube a Demócrito desenvolvê-la. Segundo Demócrito, existem dois elementos principais para a formação de todas as coisas: o átomo e o vazio. Afirmava que os átomos são partículas indivisíveis, individuais e invariáveis, eternas e em perpétuo movimento, que diferem apenas pela forma, tamanho, posição e ordem. Os corpos são combinações de átomos ardentes, leves e esféricos. O deslocamento dos átomos em várias direções forma uma pluralidade de mundos. Entre as teorias dos filósofos gregos sobre a composição da matéria formadora do universo, o atomismo foi aquela que mais se aproximou das modernas concepções científicas. Além disso, Demócrito propôs um sistema cosmológico e convencionalismo linguístico. Na área da matemática, avançou nos estudos sobre geometria, figuras geométricas, volume e tangente, e os números irracionais. Filosofia de Demócrito. Filosoficamente, o atomismo de Demócrito pode ser considerado como a ápice da filosofia da natureza, desenvolvida pelos pensadores jônicos. Para o Demócrito, a lógica, que proporciona o conhecimento da verdade, e a física, que revela a composição material da realidade, fundam a moral, que deve proporcionar a felicidade, libertando do temor dos deuses. A alma humana, feita também de átomo, está sujeita à decomposição e à morte. Segundo o filósofo, a natureza se explica por si mesma e os acontecimentos que se produzem não têm uma causa primeira, pois preexistem de toda a eternidade, contendo, sem exceção, tudo o que foi, é e será. Obras de Demócrito. Demócrito de Abdera foi um dos maiores sábios escritores da antiguidade, contudo, muitos de seus escritores se perderam com o tempo. Vou citar algumas obras principais: Pequena Ordem do Mundo, do Entendimento, do Bom Ânimo, Pitágoras, da Forma, Preceitos. Demócrito faleceu na Grécia em 370 a.C. Protágoras de Abdera foi seu discípulo direto, porém mais tarde, Epicuro receberia sua influência. O filósofo é lembrado até os dias atuais pelo atomismo. Marcou também diversos avanços nas áreas da matemática, física, cosmologia e entre outros, além de por muitos ser considerado o pai da ciência moderna. Durante a Renascença, Demócrito acabou por ser conhecido como o filósofo que ri.
por haver diversas anedotas alegando que de tudo ria. Algumas de suas principais frases são: os homens, ao fugir da morte, perseguem-na. O caráter de um homem faz seu destino. A palavra é a sombra da ação. Considerado um dos grandes filósofos pré-socráticos, embora tenha sido contemporâneo a Sócrates, Empédocles nasceu em 490 a.C., na Grécia Antiga, cidade de Agrigento, onde se localiza atualmente a Itália. Muito atuante politicamente e dando seguimento às tradições democráticas de sua família. Quando jovem, ajudou na derrubada de um governo oligarca na sua cidade. Apesar disso, sempre recusou qualquer cargo que lhe era oferecido. Fazia parte da escola pluralista, também composta por Anaxágoras e Demócrito. O denominador comum nas posturas filosóficas desses pensadores consiste em admitir que não há nenhum princípio único que explique todo o universo. Empédocles possuía ainda uma faceta médica. Há referências que indiquem que o mesmo pode ter sido o criador da escola de medicina de Sicília. Sendo também cosmólogo, na filosofia, Empédocles se encaixava como naturalista. Pensador científico, o mesmo possuía um extenso conhecimento sobre a natureza. A sua ideia de arqué, que é o princípio originário de todas as coisas, consistia em 4 elementos primordiais: água, terra, fogo e ar. Água, terra, fogo, ar. Que combinados em diferentes proporções deram início a todas as coisas existentes. Quando estes são rearranjados, o ser cresce e se desenvolve. Do mesmo modo, a morte ocorre quando os elementos vitais se separam e retornam para retomar seu caminho. Segundo Empédocles, os nossos olhos, assim como todas as coisas da natureza, possuem um pouco de cada elemento. Sendo assim possível identificar tudo o que vemos. Se faltasse em meu olho um dos elementos, eu não conseguiria ver toda a natureza. Uma curiosidade é que Empédocles, já naquela época, acreditava que boca, pernas, ouvidos e outras partes do corpo se juntaram para formar espécies diferentes, e que apenas as boas combinações sobreviveram. Podemos encontrar nisso semelhança com o evolucionismo. Afinal, ele disse que sobrevive o mais capacitado. O filósofo também introduziu os conceitos de amor e discórdia. A união ou separação dos elementos depende da luta de ambos. Quando há amor, os elementos entram em harmonia e se unem. A discórdia, entretanto, causa separação e diferença. Isso se aplica à política, saúde e qualquer área da vida. Como ele dizia, esses 2 elementos existem separados dos 4 essenciais: terra, água, fogo e ar, e estão em constante confronto. Ele indicou que nenhuma das 2 noções pode ser absoluta. Não pode haver apenas amor, nem pode haver apenas discórdia. Caso contrário, o ser não poderia viver na Terra. Empédocles dizia que os seres são temporários e transitórios, uma vez que tudo muda constantemente e, sobretudo, porque nascem e morrem. Ao mesmo tempo, ele considerava os seres como eternos, dado que a própria conformação destes é estruturada por elementos essenciais e perenes. Portanto, no momento da morte não há destruição como tal, mas apenas uma mudança na ordem dos elementos que compõem o ser. Essa sua teoria foi ser refutada e debatida amplamente apenas quase 2000 anos depois, sendo um dogma por todo esse tempo. Podemos tirar como lição desse filósofo naturalista o fato de que nossos conhecimentos são extremamente limitados, mas que isso não pode nos tirar a vontade de saber. Portanto, devemos aproveitar aquilo que ainda podemos conhecer, sem perder tempo com o que nos distrai de nossas relações. Acredita-se que a morte do conhecido por Aristóteles como pai da retórica, devido à sua dicção poderosa e escrita que visava encantar e convencer, tenha sido extremamente de acordo com sua devoção pela natureza. Em 430 a.C., surgiram várias versões sobre a sua morte. A mais conhecida é que ele teria se jogado no vulcão Etna, para ser venerado como um deus por seus concidadãos. Escreveu suas obras em formato de poemas e de seus escritos se conservam em purificações, onde prometia poderes miraculosos, entre eles a destruição do mal, a cura da velhice e o controle sobre a chuva e o vento. Um tratado sobre a natureza, há aproximadamente 450 versos, onde explica não apenas a natureza, mas também sua teoria dos 4 elementos. Sua teoria de causa, da percepção e do pensamento, além de explicar sobre os fenômenos terrestres
e os processos biológicos, um tratado sobre medicina e aulas políticas. Entre as supostas obras estão Sobre a Natureza dos Seres, onde o conceito de Arqué é expresso de maneira concreta, e As Purificações, poemas em que Empédocles se refere à reencarnação das almas. Algumas de suas principais falas são: 4 raízes de todas as coisas, fogo, ar, água e terra. Deus é um círculo em que o centro está em toda parte, e o acesso é por nenhuma parte. Se você exige só obediência, então você juntará em volta de si mesmo somente bobos. O que não se aplica de acordo com a lei está ligada não somente para algumas pessoas e para outras não. A lei estica-se para todos, por todo o ar penetrante e a luz sem limite do céu.